vamos passar a palavra agora para a doutora Natália Bolfarini Tognoli. Ela é bacharel em arquivologia, mestre e doutora em ciência da informação pela Unesp, né, Faculdade de Filosofia e Ciência da Universidade Estadual Paulista. E, durante o doutorado, ela realizou parte dos seus estudos na Universidade degli Studi di Firenze, na Itália, onde pôde se aprofundar nos estudos sobre os marcos teóricos da diplomática e as suas contribuições à arquivística. Ao final, ela recebeu um prêmio CAPES de menção honrosa pela melhor tese publicada em Ciência da Informação em 2014. Parabéns, Natália. É autora do livro A Construção Teórica da Diplomática, em busca de uma sistematização de seus marcos teóricos como subsídio e estudos arquivísticos. Atualmente, ela é docente do curso de Arquivologia e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Estadual Paulista, Campos de Marília. E ela estuda, desde a graduação, o trabalho da professora Luciana Durante, que é hoje assim, é o expoente máximo do estudo de documento digital, né, que coordena o projeto Interpares e que definiu toda essa base da diplomática como base para garantir a autenticidade, a integridade do documento digital nas mesmas bases do documento físico, né? É a diplomática moderna. Doutora Natália. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento, ao STM, pelo convite, fiquei muito feliz. E vou ser breve, não quero atrapalhar, segurar ninguém aqui no almoço, que eu sei que deve estar todo mundo já com fome. E eu fiquei com a última palestra do último dia para falar de um tema, de uma disciplina. Durante todos esses dias, a gente vem acompanhando as evoluções, a tecnologia e, enfim, os desafios que nos são colocados, não é, por essa produção dos documentos em meio digital. E aí vem eu para falar de uma disciplina de 4 séculos atrás, né, que começou 4 séculos atrás, e que, por incrível que pareça, ela vem aí subsidiando as nossas atividades, principalmente com relação aos documentos digitais. Não é? Então, eu coloquei aqui que os estudos diplomáticos eles estão cada vez mais presentes nos currículos dos cursos de arquivologia, pelo menos do Brasil. Isso é muito bom, porque mostra a importância que a disciplina tem, né, enquanto uma disciplina formativa mesmo para o profissional da informação. Infelizmente, a gente tem alguns cursos que têm poucas horas, que a disciplina ela é dada em conjunto com a paleografia, e assim. Mas, enquanto isso, a gente tem também outros cursos em que a diplomática é dada em 60 horas, e a gente pode trabalhar mais os conceitos e como eles são aplicáveis aos documentos de hoje. Então, cabe a nós investigar esse papel que a diplomática tem na organização do conhecimento arquivístico contemporâneo. Porém, vale destacar como que as origens e o desenvolvimento, né, como que ela se originou e como que ela se desenvolveu, para que a gente possa entender como que ela sustenta o nosso trabalho hoje, e por que a gente está estudando isso agora. Né? Então, é isso que eu vou trazer para vocês. Eu tenho trabalhado com a diplomática desde a graduação, como a Heloísa falou, eu trabalhei com a Luciana Durante enquanto enquanto marco teórico, né, dessa diplomática contemporânea, e no doutorado eu resolvi pegar todos os autores, desde o Mabillon, e estudar todos os marcos teóricos e suas obras para tentar entender a evolução do método e como que ele pode nos auxiliar hoje. Então, é mais ou menos isso que eu vou trazer para vocês. A gente vai fazer um histórico para chegar na diplomática digital. Tá? Bom, então, a história da diplomática ela está fundamentalmente ligada, né, à história das falsificações. Graças a elas, grandes obras foram escritas buscando enunciar métodos e elementos para a verificação da autenticidade ou falsidade dos documentos. No século XVII, 1681, a gente tem as primeiras formulações de um método para avaliar, para analisar a autenticidade dos diplomas. E daí vem o nome
diplomática, né? Ela é a disciplina que estuda os diplomas. Então, o que acontecia? Nesse período, haviam muitas disputas entre ordens religiosas, disputas de propriedades de terras. E essas disputas elas se davam por meio desses documentos. Então, por isso que é chamado de guerras diplomáticas, né? Porque uma ordem religiosa apresentava um documento dizendo ali que aquela propriedade pertencia a ela. Enquanto isso, vinha outra ordem religiosa, apresentava outro documento dizendo que não, isso aqui é meu, essa propriedade é minha. Então, como avaliar quais desses documentos estavam falando a verdade ou não, né? Então, foi aí que começam a se desenvolver os primeiros estudos para análise desses documentos. Então, a gente tem o primeiro marco teórico, na realidade é o segundo, mas eu vou tratar ele aqui como o primeiro, porque é o primeiro que começa com as formulações, que é o Jean Mabillon, na França, que que é o primeiro a fazer um tratado, né, só sobre a análise dos diplomas. Então, eu coloquei aqui uma imagem da folha de rosto do livro para vocês. Bom, e a gente fez uma divisão, tá, dessa diplomática em 4, né, agora, no caso. Que seria a diplomática clássica, a primeira, que é essa diplomática que o Mabillon trabalhou, que não é a diplomática que nós trabalhamos hoje, tá? Logo depois do Mabillon, os estudos eles eram tão necessários que outras obras acabaram surgindo na mesma linha para desenvolver um método de análise. Então, aí a gente tinha obras que eram os tratados, que foram escritos nesse período que a gente denominou de Antigo Regime. O caráter era prático-jurídico, não tinha nenhuma preocupação com o estabelecimento de conceitos ou definições para a disciplina, e são as primeiras formulações de um método histórico, analítico e comparativo. Então, qual que era a preocupação? Era criar elementos, né, identificar elementos para que se pudesse verificar a autenticidade dos diplomas. Então, assim, ele tinha esse objetivo prático-jurídico, não tinha uma necessidade de criação de definições, era mesmo para aplicar e verificar se os documentos eram verdadeiros ou falsos. Isso nesse primeiro momento. É um método histórico, analítico e comparativo, por quê? E ele ainda é assim, né? Porque o Mabillon ele pegou uma série de documentos que foram produzidos no mesmo momento, né, numa mesma época, analisava esses documentos e verificava, repartia esses documentos e verificava quais elementos eram comuns entre eles. Tá? E, a partir daí, começou a formulação do método. Bom, ele vai começar a formular um método e, ao final dessa época, a diplomática começa a perder esse caráter prático-jurídico e a partir do quê? Da introdução da diplomática nos institutos de história e nas faculdades de direito. Então, os historiadores se apropriaram dessas formulações do Mabillon e dos outros autores que vieram depois dele, que constituem a diplomática clássica, mas que eu não vou entrar aqui porque não tem porquê. Se apropriaram dessas formulações e formularam um método, de fato, para verificar a autenticidade dos documentos, dessa vez não mais para fins práticos jurídicos, mas para fins históricos. Então, a preocupação era analisar os documentos para verificar os fatos históricos, né? E isso acontece aí no século XIX, né, porque ele marca assim, esse desenvolvimento da história e também das suas ciências auxiliares, né, diplomática, paleografia, arqueologia, enfim, nessa época. Então, entre esse período, entre 1830 e 1890, 1880, ela tem a teoria e a prática formalizadas. Então, um reflexo desse movimento científico da época também refletiu aí nos estudos da diplomática. Então, é aí que começa o método, as definições que nós usamos ainda hoje. Então, as obras escritas nesse período, elas marcam o início do que nós chamamos de diplomática moderna. Então, essa diplomática moderna é essa diplomática dos séculos XVIII e XIX. Tá?
e que passa agora a ter a seguinte característica. Então, ela tem uma aproximação com a história, começam as definições, os princípios, o método ele é estruturado e começam a ser publicados manuais didáticos, ou seja, para fazer a análise desses diplomas. Bom, então, nesse momento, é definido o conceito de documento diplomático, que nós utilizamos ainda hoje, tá? E que diz que o que é um documento diplomático. Ele dá a palavra alemã para isso, e ele fala que é um testemunho escrito, redigido segundo uma forma determinada, variável com relação ao lugar, à época, à pessoa, ao negócio, sobre fatos de natureza jurídica. Então, aqui, a gente vê algumas características essenciais para que o documento possa ser analisado sob a ótica da diplomática. Ele tem que ser escrito, ele tem que ter sido redigido segundo uma forma determinada, tá? E essa forma vai variar, é lógico, com relação à época, às pessoas, ao negócio jurídico, não é? Sobre fatos de natureza jurídica. Então, ele é bem específico com relação à natureza do documento aqui. Ainda nesse contexto, o método ele é formalizado, como eu falei para vocês. Então, a gente vai ter a divisão do documento em 3 partes distintas, que é o que a gente utiliza ainda hoje, que é o protocolo inicial, o texto e o protocolo final. Essas são as partes constituintes do documento, segundo a diplomática. E dentro de cada um dessas partes, a gente tem os elementos. Bom, então ele vai dizer, uma citação aqui, texto é a parte central do documento e protocolo o conjunto de fórmulas iniciais e finais. Texto e protocolo são, portanto, os caracteres intrínsecos dos documentos. Então, ou seja, são aqueles caracteres que estão internos ao documento, não são exteriores a ele, não é? Aí eu coloquei aqui os caracteres intrínsecos, texto e protocolo, e os extrínsecos, suporte, tipos de escrita, material, compõem, portanto, a forma do documento, objeto de estudo da diplomática. Então, a diplomática ela vai estudar essa forma do documento, tá? Seus elementos internos e externos. E esses elementos, eles são os elementos que vão garantir aquele documento a autenticidade. Bom, mas a gente está vendo isso, mas por quê? Não é? Quando que nós, arquivistas, começamos a trabalhar com a diplomática? Né? Quando que ela começa a nos ser útil para a organização dos documentos? A partir meados do século XX, ou nesse período dos estudos históricos, o que aconteceu? Tivemos muitas publicações sobre as definições, sobre o método diplomático e tal. Depois, parou um tempo isso aí. E a diplomática ficou estagnada. Ou seja, não tivemos mais estudos a respeito dos conceitos e tal. Então, a partir do meados do século XX, após essa estagnação, não é? A gente tem aí uma renovação da disciplina proposta por alguns autores que tirava ela desse limite que ela tinha dos documentos medievais. Porque como ela era trabalhada, primeiro, por Mabillon, 1681, depois Sickel, 1860, que trabalhava com documentos históricos, documentos da Idade Média, documentos da Baixa Idade Média, da Alta Idade Média. Esses documentos eles estavam limitados a esse contexto. Então, eram documentos medievais, tá? E europeus. Então, eles resolveram ampliar esse objeto e falar, não, vamos ver se não dá para a gente usar a diplomática para trabalhar com os documentos de todas as épocas. Tá? Então, em 1962, Bottier identifica todos os documentos de arquivo enquanto objeto de estudo da diplomática e aproxima as duas disciplinas. Né? Embora vocês possam se perguntar, bom, mas todos os documentos que eram tratados aí, que eu falei para vocês, eram documentos de arquivo, né? Porque eles trabalhavam com a diplomática, trabalhava com documentos de arquivo desde sempre,
certo? Mas não tinha essa identificação e não tinha essa preocupação com o conjunto, tinha uma preocupação com o documento isolado. Agora não. Então, tem uma simbiose aí entre documento de arquivo e documento diplomático, que permite a compreensão do documento em função do fundo ao qual pertenceu ou pertence. Então, agora eu vou estudar diplomática para analisar esse contexto, o fundo, e não só o documento isoladamente. Então, em vez de estudar o documento diplomático isoladamente, deve-se compreendê-lo enquanto documento de arquivo. Ou seja, documentos que fazem parte de um mesmo fundo e que guardam relações orgânicas entre si, o que garante uma melhor compreensão do contexto no qual o documento foi criado, uma vez que as fontes são claramente maiores. Né? Se a gente está analisando um conjunto documental, eu vou ter muito mais elementos para reconstruir o contexto arquivístico do que se eu for trabalhar com um documento só. Não é? Bom, então a crítica, eu coloquei aqui uma citação, que ele fala que a crítica dos documentos é surpreendentemente facilitada pela sua aproximação a documentos anteriores e posteriores a eles, assim como pela reunião de peças em um mesmo dossiê. Nós estamos convencidos de que os diplomatistas seriam muito mais conscientes desse aspecto se tivessem sempre acreditado na noção de que o documento diplomático é essencialmente um documento de arquivo, quer dizer, uma peça em um conjunto, um elemento em um fundo. Mas, como nós não trabalhamos somente com documentos de natureza jurídica, não é? Essa característica também cai. Então, assim, nós vamos trabalhar com os documentos, não é? A diplomática vai trabalhar com os documentos, mas não só apenas os documentos de natureza jurídica e limitados à Idade Média. Vamos trabalhar agora com todos os documentos. E isso configura uma nova diplomática, uma nova abordagem da diplomática. Não é? Então, a gente tem aí que essa abertura do objeto ela dá origem, no final do século XX, ao que chamamos de diplomática contemporânea, ou diplomática arquivística, ou ainda de tipologia documental. Tá? E ela tem os estudos da Paula Carucci e da Luciana Durante, os marcos teóricos mais importantes, não é, do período. Vale dizer que a gente tem essas três diplomáticas, mas que elas não se... Conforme eu vou tendo a diplomática moderna e a diplomática contemporânea, uma não exclui a outra. Não é? É lógico que o documento vai determinar para mim qual dessas abordagens eu vou utilizar. Se eu trabalho com um documento medieval, o método moderno, ele me dá todos os elementos para trabalhar com esse documento. Tá? Eu não preciso ir para o método contemporâneo. Bom, então, como que isso acontece? Então, a Paula Carucci ela resolve aplicar esse método diplomático moderno aos documentos públicos da administração, aos documentos da administração italiana, né, aos documentos públicos. E percebe que era possível aplicar esses elementos àqueles documentos contemporâneos da administração pública. Opa, então, eu posso usar isso aí para recuperar contexto de produção. Então, ela propõe a observação do contexto de criação dos documentos com base em uma análise da parte para o todo. Então, é eu pegar o documento e analisá-lo para, a partir dele, eu chegar no todo. Bom, então, a diplomática contemporânea, ao estudar a unidade arquivística elementar, não é, o documento de arquivo, o arquivista é capaz de compreendê-la em todo o seu complexo, identificando as relações que ela mantém com os outros do mesmo fundo. O estudo dos caracteres jurídicos e formais do documento, analisados no contexto histórico-institucional, no qual foi produzida a documentação, permite ao arquivista uma aproximação particular ao estudo das instituições. Bom, então, ela vai nos permitir que a gente chegue a essa compreensão do conjunto documental a partir da análise desse documento, desse conjunto documental, né? Bom, então, a nossa análise ela se desloca do contexto documental imediato, né, do material que examinamos, até o amplo contexto funcional dos criadores de documentos e de suas relações. Aí, a gente entende que
essa diplomática, essas contribuições da diplomática contemporânea, lógico que elas não poderiam ficar limitadas apenas aos documentos em papel, não é? Então, ela vai além dessa recuperação de contexto a partir da análise da forma. Agora, desde 1999, né, que eu estou destacando os estudos do projeto Interpares, os estudos sobre a criação e manutenção de registros digitais autênticos têm se beneficiado da diplomática, seja no tocante às suas definições, seja no tocante à crítica do documento. Então, por que eu vim falar de diplomática para vocês aqui, uma disciplina antiga, num congresso de documentos que visa, né, os documentos digitais? Porque ela está sendo aplicada aos documentos digitais. Não é? Os princípios, a teoria, a metodologia da diplomática, ela foi utilizada, ela tem sido utilizada pelo projeto Interpares para identificar, para mapear esses metadados necessários para que o documento gerado na ato digital, né, ele possa ser considerado um documento autêntico. O professor Daniel, não vou nem me estender nessa questão da parte mais digital, porque ele já deu para a gente uma explanação disso aí muito bem feita. Então, eu coloquei rapidamente aqui, só para a gente contextualizar, o que era o projeto, né? O que é o projeto, que ele agora está na quarta fase. Então, assim, a primeira fase é de 99 a 2001, que buscou requisitos para preservação da autenticidade de documentos criados ou mantidos em bases de dados e sistemas de gerenciamento de documentos no curso de atividades administrativas. A segunda parte, de 2002 a 2007, buscou requisitos para a preservação da autenticidade de documentos criados em ambientes dinâmicos, digitais dinâmicos e interativos, não é? E, em 2008 a 2012, esses resultados foram testados em alguns arquivos. É um projeto multidisciplinar, não é? Ele não conta, lógico, só com a diplomática, conta com diversas outras áreas e com muitos países. Então, é um projeto bem completo. E aí, nasce, como resultado, não é, dessa terceira parte, uma quarta parte, que seria aí o que agora foi chamado de diplomática digital, que seria, a meu ver, uma quarta abordagem, não é, da disciplina. Por quê? Porque a contemporânea, ela é contemporânea, lógico, se a gente for pegar pelo termo também, mas ela não tinha necessariamente essa aplicação ao digital. Agora, essa sim, ela é uma diplomática para o documento digital, não é? Que contribui para a criação e manutenção de registros digitais autênticos e se desenvolve em duas linhas. A primeira envolve a digitalização de fontes históricas e o uso de ferramentas digitais que apoiam a crítica diplomática através da análise dos elementos internos e externos da forma. Então, são os documentos que não são gerados digitalmente, né, mas que são digitalizados. Então, a diplomática ela oferece alguns requisitos para que os programas que leem esses documentos que possam ser criados. E a segunda é a aplicação da teoria e dos princípios da diplomática na análise de documentos nascidos, né, documentos natos digitais. Essa segunda linha é fruto dos estudos realizados, como eu já falei, pelo projeto, em sua quarta fase, que vem aprofundando os estudos teóricos da diplomática para desenvolver uma ontologia do documento digital, moldando as atividades necessárias para estabelecer e proteger a autenticidade dos documentos durante todo o seu ciclo de vida, né? Mas como que a diplomática ela vai subsidiar esses estudos? Primeiro, por meio da análise dos elementos internos e externos dos documentos, tá? Estabelecimento dos metadados necessários a serem capturados, gerenciados e preservados para que o documento tenha sua autenticidade preservada ao longo do seu ciclo de vida. Então, ela vai me dar os elementos internos e externos para que eu possa identificar esses metadados, não é? E eu estava até
conversando com a Lenora, a gente estava falando dos metadados, eu tive a oportunidade de acompanhar uma reunião do Grupo Interpares, do subgrupo de metadados, e, assim, para um documento, são centenas de metadados gerados. Centenas, dezenas de metadados. Centenas de metadados. Mais de 200, 300 metadados. Para um documento. Né? Porque a gente tem que tratar da criação desses documentos, de todo o ciclo de vida dele, né? De como ele nasce, como ele tramita, até quando ele vai ser eliminado ou, enfim, preservado. Tudo isso gera metadados, né? As pessoas que participam. Outra contribuição da diplomática, não é? Quando a gente fala elementos internos e externos, ela me dá as pessoas que participam da criação dos documentos. Isso vem da diplomática, né? na gênese documental. As pessoas envolvidas ali. Então, o criador, o destinatário, o escritor, qual que é o quarto? Qual que é mesmo? O redator. A gente tem vários. Então, assim, porque antes a diplomática, tá, gente, era só esses 3. Agora passou para esse monte de pessoas que estão ali envolvidas, né, na criação de um registro, né? Então, é muito legal. E ela vai também, é lógico, nos oferecer as definições de autenticidade, falsidade, confiabilidade, né, desses documentos. Bom, então o que a diplomática digital tenta fazer é identificar todos os elementos necessários dos metadados que devem ser criados, gerenciados e preservados para identificar singularmente um documento e mostrar sua integridade através do ciclo de vida da criação ao uso, reuso e preservação. Esse processo não é linear, e sim cíclico e contínuo, e só termina quando o documento ele é inteiramente destruído. Aqui não coloquei, mas isso é de um texto da Corinne Rogers, ela que vem trabalhando com isso no projeto Interpares. Bom, então, concluindo, a prática da diplomática ela consiste em investigar um documento em sua essência. A gente investiga esse documento, a gente abstrai esse documento e a gente sistematiza, não é, esse documento. No processo da crítica diplomática, o arquivista desconstrói o documento para identificar e localizar elementos que revelam sua proveniência, relações, confiabilidade e autenticidade. Tá? É só para isso, tá, que a gente usa a diplomática, só. A identificação desses elementos precede qualquer processo de organização do conhecimento arquivístico. Tá? Então, para a gente poder... Qualquer atividade que a gente vai ter de classificação, descrição, principalmente ambiente digital, isso aqui tem que vir antes, lógico. Não é? O que demonstra a importância dos estudos diplomáticos pelos arquivistas, configurando a disciplina como formativa ao profissional da informação. Então, a gente tem que entender isso, que ela vai nos dar todos esses elementos para que a gente conheça o documento, e não só o documento, né? O seu contexto de produção, tanto no ambiente tradicional, principalmente no ambiente digital. Essas foram as referências que eu utilizei. Eu vou deixar esses slides disponíveis, tá? E eu agradeço a paciência de vocês. Obrigada.